Olá meus amigos, eu sou o Denerval e estou vindo aqui hoje trazer um vídeo para mostrar para vocês como montar o QTA. Esse QTA tem alguns vídeos meus que mostram um que eu montei funcionando, funciona até hoje. E muita gente me pergunta como fazer esse QTA e como eu montei e pedem dicas. Então eu estou fazendo um vídeo para tentar tirar todas as dúvidas e ajudar vocês a montar o sisteminha de vocês, tá? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, é só postar aí e perguntar. Quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque nós vamos postar muita coisa de eletrônica, vamos continuar postando alguns testes de eletrodomésticos, como venho fazendo, tá bom? O canal é pequeno, se quiser ajudar o canal a crescer e a gente postar mais vídeos, dá um like. E se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Se não gostou, pode falar também, que a gente tenta corrigir no próximo, ok? Então vamos começar explicando o funcionamento e o que você vai precisar. Primeiro, a gente vai precisar de um Arduino. Eu usei o Arduino Uno e o programa que eu criei é para ele. O que não impede de você usar outro Arduino adaptando o programa, tá? Usei também um display LCD para apresentar o que o programa está fazendo. Não necessariamente precisa ser um display com teclas, tá? Mas esse era o que eu tinha. E vamos precisar de módulo de relé. Isso aqui vai depender do quanto de coisa você vai precisar fazer na sua automação, né? Você pode usar mais de um módulo desse de 2, de 1, ou colocar um módulo maior desse aqui, tá? Esse aqui é de 8. Eu usei um desse, eu achei mais prático. Mas o que você tiver aí, você pode estar fazendo, tá bom? Vamos começar aqui como eu desenvolvi o programa, tá? A gente tem um problema. Qual é o problema? Falta de energia elétrica. Então você está lá em sua casa, tudo funcionando, e faltou energia elétrica. Qual a solução? Ligar um gerador. Qual a rotina para isso? Como é que isso funciona? Você vai desligar a rede elétrica externa. Você não vai alimentar a rede elétrica com seu gerador e nem matar ninguém lá no poste, né? Então, puxar o afogador do gerador. Se for uma gasolina, você vai ter que puxar esse afogador, ligar o gerador, e aqui faltou retornar o afogador, certo? E ligar a rede do gerador. Depois, se a energia voltar, você vai ter que inverter isso aqui. Desligar tudo e voltar para a rede elétrica. Por que eu estou falando isso? Por que eu coloquei isso aqui? Porque é assim que a gente tem que pensar quando está criando um programa. Você tem que fazer um programa de modo que o Arduino faça o que você iria fazer, né? Então nós vamos criar rotinas dentro de um programa para que esse programa execute através de sensores e escute, tá? Escute através de sensores, execute através de atuadores o que você iria fazer. Então ele vai ter sensor para detectar essa falta de energia, ele vai ter um atuador que vai ligar esse gerador, que vai trabalhar o afogador, que vai ver se o gerador ligou, outro sensor. Então assim, você vai dar poderes ao Arduino para fazer aquilo que você faria. Se a gente pensar assim, é mais fácil escrever um programa. Então você coloca num papel suas necessidades, suas ações, tá? E monta um programa para que isso aconteça. Eu vou compartilhar com vocês o programa que eu montei, mas com certeza vocês vão precisar de alguma alteração, dependendo da placa de relé que usar, do Arduino, do gerador de vocês talvez precisem alterar alguma coisa. Tá bom? Como esse sistema funciona? Vamos lá. Você tem um gerador
e ele tem que ter partida elétrica, tá? Então, partida elétrica. Isso aí tem que ter. Seu gerador tem que ter partida elétrica. Você tem que ter uma bateria, que essa bateria vai dar partida no gerador e vai também alimentar seu Arduino. Ok? Você tem que ter um módulo de relés, que são nossos atuadores. Ou seja, os relés vão acionar as cargas que vocês quiserem. E vocês têm que ter no seu sistema elétrico lá da casa, da residência, do imóvel, que seja, umas contadoras. Essas contadoras são uns relés grandes, certo? Que ligam uma chave, como se você ligasse um botão, quando tem energia nela aqui. Então, tem energia nessa parte da contadora, ela fecha e deixa passar energia. Você cortou essa energia, ela abre e a energia não passa mais. Você tem que ter toda a energia que você quer inverter para o gerador passando dentro de uma contadora. Ou seja, você tem aqui sua casa, certo? E aqui o poste. A energia vem do poste, entra numa contadora, sai daqui e vai para casa. E você tem a energia que vem do gerador, entra numa contadora e se junta nessa energia aqui. Por isso, isso tem que ser bem controlado. Senão, imaginem que vocês podem juntar a energia do gerador com a do poste. Isso não vai ser legal. Você pode causar um acidente aqui, até matar alguém que esteja trabalhando no poste. Você pode explodir lá seu gerador, ou você pode danificar alguma coisa em casa. Então a rotina do programa tem que ser muito segura de que quando uma contadora está ligada, a outra está desligada. Tá? É bom testar isso antes com lâmpada e tal, para ter certeza de que isso aconteça. Essas contadoras, elas precisam ter a corrente, ou seja, você dá a amperagem, que suporte a carga que você está colocando na casa. Se você tiver uma casa que você consome lá 30 amperes e você colocar uma contadora de 10, você vai danificar ela. Então, se você consome 30 amperes, vamos colocar uma contadora maior, tá? Isso aí vocês podem ir perguntando e procurar alguém que conheça de elétrica. O que eu estou tentando passar aqui é a noção de como o meu sistema funciona e vem funcionando até hoje. Tá? O gerador que eu estou usando é um gerador a gasolina e que tem afogador para fazer ele iniciar. Tá? A bateria, eu não uso a bateria do gerador, eu uso uma bateria de carro de 50 amperes para poder suportar o Arduino e todo o sistema. Lembra que quando o gerador está ligado, ele está carregando a bateria. Quando ele está desligado, ele não carrega a bateria. O que acontece? Eu coloquei uma fonte de 13,8 volts. Você pode comprar pronto um carregadorzinho daqueles de carro, que fica o tempo todo carregando a bateria quando a rede elétrica está ligada. Então, essa fonte, esse carregador, carrega essa bateria, que funciona o Arduino, que dá partida no gerador quando a energia acaba, e a energia do próprio gerador funciona esse carregador que carrega a bateria. Forma um ciclo e tem funcionado assim há bastante tempo. Né? Vocês podem ver no vídeo aí que tem bastante tempo. Eu vou até fazer uma manutenção em todo o sistema agora, porque já tem bastante tempo lá funcionando, uma lubrificação do gerador, troca de óleo e tal. E aí eu monto um videozinho para vocês mostrando como o sistema está hoje. Mas continua funcionando sem problema, ok? Vamos agora aos sensores. O que são sensores? Sensores são interfaces, né, que conectam o mundo real, o mundo externo, ao mundo virtual, ao mundo robótico, ao mundo eletrônico do Arduino. Então, o que nossos sensores vão fazer? Vão detectar energia. Tá? Sensores de energia, nós vamos precisar de um que detecte a rede externa, um que detecte que o gerador está ligado e um que a rede do gerador está ligada. Não pode ser o mesmo. Eu vou explicar por quê. Como eu idealizei esses sensores e como eu fiz lá?
São simplesmente uns transformadorzinhos com uma fonte, você pode ver aqui o transformador, uma fontezinha simples e um capacitor pequeno. Não pode ser um capacitor muito grande, porque senão ele mantém o relé ligado por muito tempo. Ah, você pode botar um resistor aqui para descarregar o capacitor, pode fazer qualquer coisa. Isso ligando nos relés, tá? Que são esses módulozinhos aqui. Lá o que eu fiz? Eu coloquei só o relé. Você compra só o relé, tá? Você compra só ele e liga ele direto no transformador. Não precisa ser o módulo, tá? Então, se tem energia aqui, a energia entra nesse transformador, passa para o lado de cá em 5 volts ou 12 volts, dependendo do seu relé, retifica aqui no diodo, filtra no capacitor e aciona o relé. Esse relé é nosso botãozinho que vai dizer para o Arduino se esse botão está ligado ou desligado, ou seja, se tem energia ou não. Então, um é da rede externa, um outro exatamente igual para detectar que o gerador está ligado, e um outro para saber se tem energia do gerador. Esses botõezinhos, vamos dizer, né, esses contatos, são ligados aqui no Arduino e informam para o nosso programa o que está acontecendo. Ou seja, eu tenho energia da rede ou eu não tenho energia da rede. Meu gerador está ligado ou meu gerador não está ligado. Eu tenho energia do gerador ou eu não tenho energia do gerador. Nosso programa vai, entre aspas, pensar, ou seja, vai calcular esse mundo externo com esses sensores e vai tomar ações que seriam nesses módulos de relé aqui. Quais seriam essas ações? Desligar a contatora da rede, depois acionar o afogador, e eu vou explicar como, depois ligar o painel do gerador, depois dar a partida no gerador, depois ligar a contatora da rede. Ou o que mais você achar que deve fazer no seu sistema. Mas isso aqui é o básico que você vai precisar. Eu montei para um gerador a diesel há um tempo atrás, eu tive que mudar a rotina do programa, e ao invés de acionar o afogador, ele acionou um descompressor, que o gerador a diesel tem uma alavanca que se aciona e daí dá partida e a alavanca volta. Ela diminui a compressão do motor para o motor de arranque funcionar. Então assim, se você precisar de um atuador mecânico, eu vou dizer como a gente faz isso. E no caso do gasolina, ele vai acionar o afogador. Tá? Se você não tiver afogador, tudo bem, não usa, né? Tira essa rotina do programa. Então, resumindo esse passo, nós precisamos dos sensores para saber o que o mundo externo está dizendo. Nós precisamos do calculador, do computador, do Arduino para decidir. E nós precisamos dos braços do Arduino para fazer essa ação dele, para trazer essa ação dele para o mundo externo. Isso nós vamos usar os atuadores, que são relés, que são equipamentos de atuação mecânica, e vamos estar o tempo todo monitorando através de sensores e atuando através de atuadores. Como eu faço essa atuação do afogador? Com uma trava elétrica automotiva. Isso aqui é um equipamento super barato, custa lá R$20 mais ou menos um módulozinho desse. E ele é uma coisa bem simples, ele tem um motorzinho nessa parte aqui, ó, uma caixinha de engrenagem e esse pino vai e vem. Então, é um módulozinho com um motor, uma caixinha de engrenagem e um atuador que vai para frente ou para trás quando se inverte a polaridade, tá? Eu achei mais fácil e mais seguro não usar essa questão de inversão de polaridade. Como é que eu fiz? Eu uso o atuador com uma mola no sistema, certo? Essa mola, sempre que eu não tenho energia aqui no atuador, ela atua encolhendo ele, trazendo ele de volta, retornando o afogador para a posição desligada. Toda vez que eu coloco energia aqui, ele empurra, estica a mola
e atua o afogador. Ah, eu poderia fazer invertido aqui, inverter a tensão? Pode. Eu achei mais seguro com a mola, porque quando o equipamento estiver totalmente desligado, o afogador vai estar na posição neutra, sempre. A mola é mecânica, independente de energia, ela vai retornar. Mas você pode inverter no programa, você pode usar os 2 pinos do relé, você pode usar uma ponte inversora. Bom, isso aí você pode fazer do jeito que você quiser. Mas o importante é entender que um atuador barato, simples, é uma trava elétrica de carro dessa Universal. Qualquer loja de som de carro, de acessório, você acha um módulozinho desse, até usado, um dispositivo desse. É super barato, simples, fácil de fazer, tá? Eu montei da seguinte forma. Eu peguei uma base metálica, na verdade um L de metal, parafusei esse atuador aqui, tá? Um parafusinho aqui, né? Prendendo aqui. Nessa base ela tem um furo, certo? Ela tem um furo, né? O atuador está aqui, a mola está presa daqui para cá, a mola. Aqui um cabo de aço de bicicleta, certo? A capa do cabo fica encostada aqui e o cabo ligado aqui. Lá no motor eu coloquei um outro L, a capa do cabo encostada aqui, e o cabo passa ligado na alavanca do afogador. Então, a mola retrai, essa alavanca vem para cá. Quando o atuador atua, né, quando ele faz um movimento, ele empurra esse cabo e ele passa a vir para cá. A mola retraiu, volta e assim funciona normal. Inicialmente eu tinha colocado esse atuador perto do carburador, ali perto do próprio afogador, mas o calor do motor danificou. Então eu usei esse cabo de bicicleta, coloquei ele fora da região ali do gerador, nunca mais tive problema e ele vem atuando normal. Por que a gente precisa de acionar esse afogador no motor? No meu caso, o motor não pega bem quando está frio se não atuar o afogador. Ele fica tentando, ele pega e morre, ele pega numa rotação mais baixa. Então, o fabricante criou esse afogador para que ele funcione frio e a gente tem que usar. Então a gente aciona, ele pega na primeira tentativa. Eu deixo um delay lá no programa, que no meu caso acho que está 3 segundos. Vocês podem alterar. E aí ele retorna o afogador. E aí o motor estabilizou. E aí sim ele liga a contatora. Aí vem o motivo que eu comentei com vocês. Por que a gente não poderia usar o mesmo atuador para saber se o gerador está ligado e para saber se tem energia? Tá. Quando começa o gerador a rodar, ele está ligado, ele tem energia. Então o Arduino, nosso calculador, sabe que o motor ligou e para de tentar da partida. Corta o relé da partida. E aí acontece essa contagem de tempo, o afogador volta. E nesse tempo o motor estabilizou e a energia também estabilizou. E aí sim o Arduino vai usar a referência desse atuador aqui, de que tem energia. Tá? Eu preciso desses dois para ter certeza de que eu tenho energia e que o motor não morreu. Tá? Vocês vão ver isso no programa. Ok? Aí tem uma pergunta que muita gente me faz. Eu posso usar, ao invés de usar um transformador com uma ponte retificadora de 2 diodos, um capacitor, ou uma fontezinha daquelas antigas que tinha um transformador dentro e tal, ao invés disso tudo, eu posso usar um carregadorzinho de celular? Pode. Carregador de celular, você vai conectar um cabo USB ou desmontar ele, não sei, e vai acionar seu relé. Eu acho interessante usar isso aqui, talvez nesse de partida, que com qualquer tensão do gerador, né, acima de 90 volts, ele já vai acionar o relé. Só que eu não confio muito nisso aqui não. Essas fontes do nada elas param de funcionar. Talvez você consiga uma fonte boa e tal, mas eu tenho mais confiança num transformadorzinho com diodo e capacitor. No meu caso são todos transformadores, tá? Eu não usei esse tipo de fonte. Mas posso usar? Pode, você pode fazer qualquer coisa. Vai funcionar? Vamos testar para ver se vai funcionar. Então, recapitulando, você vai precisar dos relés, do display, que vai estar mostrando as informações. Se você não quiser colocar, não precisa. Do Arduino e das fontes. Onde eu compro esses transformadores? Está em loja de eletrônica, na internet. Ou aqueles transformadores antigos, de carregador antigo, de fonte, a gente chamava de eliminador de pilha, né?
3 daqueles ali também vão ajudar muito, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês agora como o programa funciona, e em um próximo vídeo eu mostro o sistema funcionando, tá bom? Como o programa funciona? Aqui. Primeiro, quem já programa em Arduino vai entender bem o que está acontecendo aqui, tá? Nós incluímos a biblioteca do display, a gente precisa dela para poder conversar com o display. Dependendo do display que você vai usar, você vai precisar da biblioteca dele, né? Esse aqui é uma biblioteca padrão para esse tipo de display, tá? Depois nós definimos o que nós vamos usar no nosso QTA. E aí dei apelidos para cada etapa desse processo. Eu estou chamando de ING o relé que vai acionar a ignição do gerador. A ignição não, vai energizar o gerador. Quando você coloca a chave no carro, você vira a primeira etapa e você aciona o painel. Aí você pode me falar, mas o gerador não tem um painel como o do carro. Tá, mas você precisa desligar o motor. Então você vai precisar desse danado desse relé. Depois eu chamo de choque, né, que é o afogador. Lá no gerador, tá em inglês, está escrito choque, por isso que eu usei assim, tá? Então você vai precisar de um relé também. Aqui você vai definir esse pino como out, como saída, tá vendo? Para acionar o afogador. Depois você vai definir um outro pino, eu usei 11, 12, 13, 12, 11, para dar o start. Ou seja, quando você vira mais a chave do carro para rodar o motor de partida, até que o motor pegue. Eu peguei outro pino e coloquei como contadora rede. Contatora rede. Também defini como saída, que é o pino que vai acionar a nossa contatora da rede, né, quando a energia está normal. Outra pino de saída, contatora gerador. Esse aqui vai conectar o gerador à nossa rede. Eu criei um pino de alarme como saída, que eu queria colocar um relé para despertar uma sirene quando o sistema não funcionasse. Eu confesso para vocês que eu tive essa ideia e acabei não usando isso, então isso aqui não está sendo usado. Vocês podem criar, já é uma ideia. E aí nós criamos duas entradas, que é uma da rede e uma do gerador. Aí começamos a criar as strings, né? String botão, a string str rede, strg, parte G. O que é isso aqui? Isso aqui são subrotinas. Se eu criasse o programa corrido, ele ia ficar muito complicado de se entender. Então a gente criou rotina. É como se você chegasse para 3 pessoas e uma fosse lá desligar uma contatora, a outra pessoa fosse lá ligar a contatora do gerador, a outra fosse dar partida no gerador. Cada pessoa tem uma rotina e cada pessoa sabe fazer aquilo. Por que isso? Por que você usou isso? Eu usei isso porque fica mais fácil fazer alteração depois, em tempo, no que você precisar, tá bom? Defini aqui os pinos que a gente vai usar no LCD. Isso aqui precisa da biblioteca, né? Como já falei. Tá aqui a biblioteca do LCD. E aí configurei os pinos de saída, o modo dos pinos de saída, né? O ING é de saída, e aqui é um comentário: ignição, choque, afogador, como eu já comentei, partida, contatora rede, gerador, sirene de alarme que eu não usei, entrada de status da rede, né? E aí começa o programa em si. A gente diz que os pinos inicialmente estão em 1 ou em 0, né? O status do gerador. Cria-se um relay, um delay, e começa realmente a condição de funcionamento. Aqui eu digo que se a rede for igual a 0, ou seja, o relé estiver desligado, ele está até errado, né? Ele vai escrever isso aqui no display, rede ok. Se a rede for 1, ele vai ter falha da rede, né? Ou seja, o relézinho lá abriu, fechou, desculpem, ele alimentou o relé, ele escreve isso lá e roda a rotina. Presta atenção aqui, ó, só que ele inicia a rotina
gerador ON. Aqui, para desligar a rede, né, ele inicia uma outra rotina, gerador OFF. Para ligar o gerador, aqui, eu vou postar o programa para vocês. Ele inicia uma outra rotina. É como se eu estivesse chamando aquelas pessoas que sabem fazer, cada uma faz uma coisa, tá? Partida do gerador, eu chamo gerador ON, certo? Desligar o gerador é essa rotina aqui. Agora vamos ver como é que funcionam essas rotinas. Eu espero não estar sendo confuso, mas vocês com o programa na mão vocês vão entender melhor. Olha só. Quando o meu programa principal detecta que faltou energia através da inversão da posição daquele relé, daquele nosso sensor, ele chama essa rotina aqui. Aí o que essa rotina faz? Ela pega essa contatora, lê como está. Pega essa aqui e lê como está. Ah, por que eu vou ler de novo isso? Para ter certeza de que está desligada a contatora, para evitar de ter um curto-circuito ou de um acidente. E aí ela faz, né? Se a partida do gerador foi igual a 1 e a rede foi igual a 1, ele inicia, escreve tudo isso aqui no display e começa a executar. Ó, manda um pulso para o relé 1, ou seja, liga a ignição. Manda um pulso para o afogador, ou seja, aciona o afogador. Dá partida no gerador durante esse tempo. Para a partida. Checa se o motor ligou, porque ela vai voltar lá para cima. Se o motor ligou, ela continua. Volta o afogador para a posição inicial. E liga a rede e checa se tem energia. Liga a rede do gerador e checa se tem energia. Para desligar o gerador, ela executa o inverso. Eu mando o programa e vocês fazem uma análise mais tranquila. Mas você vê que essa parte que tem LCD print aqui, ó, ela só escreve no display. O que ele executa mesmo é isso aqui, ó, tá? E aqui são as portas lógicas que a gente criou, tá? Para quem não entende muito de programação, vale a pena pegar o programinha, dar uma boa olhada. E o que não entender pode me perguntar que eu respondo sem problema, tá bom? A parte eletrônica eu vou desenhar todinha depois e vou colocar num segundo vídeo. E aí, esse vídeo não vai sair hoje, tá? Mas para quem quiser começar a montar, me pede o programa aí, eu vou colocar para vocês baixarem. E começa a juntar as pecinhas aí, que é o Arduino, o módulo de relé, os relés. Você vai precisar de um gerador, ou se você quiser fazer sem gerador, quiser fazer só para testar, você pode montar e ter duas entradas, né? Você desliga a tomada de um lugar e liga a tomada do outro, como se o gerador tivesse acionado, você testa seu circuito e você altera seu sistema. A questão é a seguinte, esse projeto é meu, fui eu que criei, né? QTA não, QTA é uma coisa que existe, mas esse programinha fui eu que criei, esse circuito fui eu que desenvolvi. Tem parecidos, tem iguais, já forneci para alguns. Então se você usar meu programinha exatamente igual ao meu, se você deixar meu nome lá vai ser legal. Mas se quiser colocar o seu, pode colocar também. Mas eu acho legal vocês alterarem, cada um faz o seu, altera, coloca seu nome, instala lá na sua casa, vende, faz o que você achar que deve com o programinha. E eu estou aqui para tirar dúvidas. Se inscrevam no canal, tá? Eu vou postar o próximo vídeo, se você tiver inscrito, ativar o sininho lá para receber notificação, você vai receber o aviso do próximo vídeo, onde eu vou mostrar as ligações no Arduino, onde eu vou mostrar o sisteminha funcionando, e nós vamos ter um terceiro vídeo, que eu vou voltar lá onde esse gerador está instalado para fazer uma manutenção, e vou mostrar para vocês que o sistema continua funcionando normal. Gostou? Deixa um like para ajudar o canal, para a gente poder continuar postando vídeos. Não gostou? Comenta, porque não gostou, né? Tem dúvida, pode tirar. Me perdoem se eu corri um pouco, se eu fui um pouco atrapalhado em alguma parte aqui. É só me perguntar aí que eu tento explicar, tá bom? Eu sei que tem gente que sabe muito aí, muito mesmo. Não vai ter problema nenhum. E eu sei que tem gente que está começando e pode ter alguma dúvida e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo.
Espero que vocês façam um bom uso desse equipamento. E se precisar de mim, eu estou aqui. Um grande abraço a todos.